No vídeo anterior, nós falamos sobre a contextualização do Evangelho, que nós já recebemos o Evangelho contextualizado e que a contextualização nossa é uma recontextualização. E temos que fazer isso com integridade, com humildade e, digo mais, devemos pedir discernimento a Deus neste processo. Então, nós temos uma função importante, fundamental de apresentar esse Evangelho com seus valores ontológicos para as necessidades essenciais do homem de todas as épocas, que é a necessidade de reconciliação com Deus e, ao mesmo tempo, uma mensagem do Evangelho para os problemas que este homem enfrenta hoje, além dos problemas constantes essenciais. O Newbigin, ele parece-me correto ao afirmar: toda a comunicação do Evangelho já está culturalmente condicionada. Toda interpretação do Evangelho está incorporada a alguma forma cultural. O missionário não vai com o Evangelho puro e depois o adapta à cultura a qual serve. Ele vai com o Evangelho que já está incorporado à cultura pela qual foi formado. Isso é assim desde o início. Fecha aspas. A cultura, meus irmãos, é a expressão, a forma de ser de uma dada sociedade. Assim deve ser dito que o problema primário não é a cultura, mas o pecado. Toda cultura está contaminada pelo pecado. O pecado humano, que é total, é o que a gente chama de depravação total, envolve todas as áreas da sua vida e, obviamente, se expressa em tudo aquilo que ele faz. A cultura, ela apenas leva consigo as marcas do pecado e da condição desintegrada do homem distante de Deus. Como cristãos, o nosso desafio é levar Deus à cultura e trazer a cultura a Deus. Ou seja, nós vivemos o Evangelho onde Deus nos coloca. E, ao mesmo tempo, nós devemos trazer essa cultura, remodelar esta cultura dentro de nossa esfera de ação, trazendo-a a Deus. Repare que ampla e difícil responsabilidade que temos. Por isso, toda a recontextualização só fará sentido se confrontarmos os assuntos odiernos de forma bíblica. E para isso precisamos conhecer as Escrituras, ler as Escrituras. Essa palavra maravilhosa foi preservada por Deus durante séculos e séculos, conservada pura. A palavra do Senhor é pura e Deus a conservou pura para que nós a vivenciemos e para que nós anunciemos este Evangelho. Como o Evangelho não é produzido, nem é domínio de nenhuma cultura, cremos que a palavra apresenta mandamentos que são supraculturais. Mais uma vez, eu me valho do Albert Mohler. Mesmo em face da diversidade cultural, os cristãos devem expressar a autoridade transcultural da Bíblia, porque eles são os únicos no planeta com uma mensagem que é destinada a pessoas de todas as culturas. Além disso, nós temos a única mensagem que não precisa ser transformada e redefinida em cada circunstância cultural, porque estamos falando sobre condições permanentes, como o pecado, o caráter de Deus e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, eles devem ser observados, esses mandamentos, devem ser observados em qualquer época ou cultura, constituindo-se em imperativos categóricos, eu uso aqui a expressão de Kant, para todo cristão em toda e quaisquer circunstâncias. A palavra de Deus, ela é real, ela permanece para sempre, ela é verdadeira. É a palavra que é verdade e se configura verdadeira em toda e qualquer situação. E esta é a mensagem da igreja, uma mensagem íntegra, que deve ser levada por homens pecadores como nós, mas que lutam por uma vida íntegra, dependendo sempre da misericórdia de Deus.
o Gene Eduardo Veidt Jr., um autor contemporâneo nosso luterano, ele escreveu: a moralidade foi retirada do reino da verdade. A ética não tem nada a ver com a comunidade humana maior, com a solidariedade de todos os seres humanos, nem com uma lei moral que transcende as pessoas e as culturas, porque é fundamentada no caráter de Deus. Então, ele faz essa crítica pertinente, que hoje a moralidade foi retirada do reino da verdade. Então, parece que a ética é um caminho totalmente marginal, que não tem nada a ver com aquilo que cremos mais, com nada daquilo que nós sustentamos. É algo que nós nos sentimos à vontade para viver conforme nossas inclinações e as circunstâncias. A igreja, pelo contrário, ela anuncia uma ética e vivencia essa ética do reino, conforme fundamentada na palavra que é de Deus, na mensagem de Deus. Então, como princípio orientador que deve permear a nossa ética, que deve permear a nossa proclamação, nós temos o amor. E nós sabemos quão difícil é amar o nosso próximo. E, ao mesmo tempo, ainda que o nosso próximo não nos acompanhe nesse raciocínio, é tão fácil amar a nós mesmos, né? Nós encontramos dificuldade para amar o outro, mas não para nos amar, para alguém nos amar. É como o perdão, né? Nós ficamos pensando sempre como é difícil perdoar, mas sempre pensamos que é difícil perdoar o outro. E não imaginamos que o outro também entende como nós entendemos, que é difícil perdoar a nós. O Bavinck coloca a questão nesses termos, na questão do amor que eu estava falando. O amor ao próximo, frequentemente, encontra pouco suporte no próximo. As pessoas, geralmente, não são amáveis a ponto de nós podermos, naturalmente, sem esforço e luta, apreciá-las e amá-las, como amamos a nós mesmos. Fecha aspas. O fato bíblico é que o amor exigido por Cristo encontra o seu modelo no amor do Pai por ele e por meio dele por todo o seu povo. A Trindade expressa de forma definitiva e completa o seu amor em Jesus Cristo. A cruz de Cristo revela, além da majestade de Deus, o nosso pecado, revela também o amor de Deus. A santidade absoluta de Deus se revela na cruz, onde o seu amor e a sua justiça se evidenciam de forma eloquente e perfeita. A cruz enfatiza o Deus santo e majestoso, zeloso por sua igreja. A cruz não fez Deus nos amar, antes o seu amor por nós a produziu e se revelou ali. Aquele que foi oferecido por nós, inimigos de Deus como éramos, foi o seu próprio Filho, que é descrito por Paulo como o amado. O Senhor entregou o seu Filho por nós, o amado. A ética cristã fundamenta-se neste ato, nesta mensagem da qual ela mesma é beneficiária. Eu vou continuar falando no próximo vídeo sobre a ética cristã e o seu desafio constante de amar o próximo em todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe, nos alegremos do amor de Deus. Peçamos a Deus discernimento para anunciar esta mensagem com integridade. Amém.